Senhor Jesus, como é bom estar em Tua presença, Senhor. Como é bom poder Te adorar e bendizer o Teu nome. Louvamos a Ti, Senhor, porque Tu é o nosso Criador, o nosso mantenedor e o nosso Redentor. Obrigada, Senhor. Eu Te suplico, por favor, Espírito Santo de Deus, permaneça aqui com a gente. Continua falando aos nossos corações e nos dando, Senhor, mais uma vez, o privilégio de termos a nossa mente renovada e as nossas vidas transformadas. No nome de Jesus te suplicamos, já agradecidos. Amém. Bom dia. Um feliz sábado para todos nós. Que delícia de louvores, né? Que momento maravilhoso. Que o Senhor continue abençoando grandemente essa equipe de louvor, cada músico, todos os ensaios e preparativos para louvarmos ao Senhor de maneira tão linda assim, né? E a música tem um poder, nossa, que nós não conseguimos nem dimensionar, né? E quantas vezes, de quinta-feira para cá, do feriado, tem uma música que ficou assim, sabe? O hino 62 do Inário, Monte do Calvário. Tem hora que ficam algumas músicas, né? Chicletes em nossa mente. Como é gostoso. É uma delícia. O louvor é maravilhoso. Queridos, que bênção estarmos aqui mais uma vez. Que bom é estarmos aqui. Louvado seja Deus, porque você escolheu estar aqui, na presença dEle, nessa manhã de sábado, né? E eu quero começar esse momento de reflexão, esse momento da mensagem, trazendo um questionamento para a sua vida. Você que está aqui, você que nos acompanha aí de sua casa, né, ou de um outro ambiente, mas nos acompanha aí através da internet. Deixa eu começar perguntando, você tem dúvidas? Você tem dúvidas? É essa mesma pergunta. Existenciais, doutrinárias, talvez. Poderíamos, talvez, mencionar aqui alguns questionamentos. Como pode uma virgem dar luz a um filho? Não sabemos todos os detalhes, queridos. Mas o fato é que não precisamos deles para crer na veracidade da palavra de Deus. E sabe, no meio científico nós encontramos muitas teorias significativas, muito válidas. E mesmo grandes teorias científicas não apresentam explicação para tudo. Algumas coisinhas faltam, entende? Mas nem por isso essas teorias continuam tendo significado social. Eu volto a perguntar. E aí? Você tem dúvidas? Sabe? As dúvidas de fé, por diversas vezes, nos assaltam. Quem sabe um questionamento do tipo Monize? Ela foi acometida de Covid. Nós oramos. Nós clamamos ao Senhor. Nós suplicamos pela cura. Ela era uma mulher serva de Deus, serva do Senhor, trabalhava incansavelmente em prol do seu reino. Uma mulher de Deus. Nós oramos, nós pedimos. Mas ela morreu. Por quê? Por que ela? Esses dias eu estava a pensar que eu vi as minhas sobrinhas nascerem. Eu as vi sendo apresentadas na igreja. Hoje, uma delas está com 19 anos de idade e a outra já é mãe. Jesus, como o tempo passa depressa. Mas Jesus ainda não voltou. Por quê? Será que eu ainda alcançarei ter os meus cabelinhos todos brancos? Ou quem sabe dormir o sono da morte e Jesus ainda não terá voltado? Talvez. Ou
como fica a nossa fé diante de recebimento de notícias tão terríveis e cruéis? Um câncer, um acidente, a perda de alguém que era querida demais. Como continuar crendo, irmãos? Como continuar tendo fé nele? Pedro foi preso e a igreja orou, intercedeu. Lembra do episódio? Pedro aparece à porta. Foi liberto. Mas o mesmo não aconteceu com João Batista. Como continuar crendo? Como continuar acreditando diante dos nossos questionamentos, diante dos nossos porquês, das nossas dúvidas? Como continuar acreditando? Eu quero convidar você para lermos juntos um texto bíblico registrado no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do último período do versículo 24. Acompanha comigo. Vamos refletir juntos um pouquinho, para que possamos entender, ou talvez nem tanto assim, a ausência de lógica em muitas coisas que acontecem conosco aqui nessa terra. Vamos refletir. Marcos, capítulo 5, a partir do último período do capítulo 24. Na minha versão bíblica diz assim: e estava, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora sim o versículo 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Queridos, personagem da história bíblica, uma mulher que simplesmente pelo fato de ser mulher, naquela sociedade, naquele período da história, isso bastava para estar numa condição de ser rejeitada, discriminada, estar vulnerável a tantas situações, simplesmente pelo fato de ser mulher. Mas se não bastasse este fato, ela vivia ainda num período que a gente se lembra bem, né? Diante de uma lei cerimonial que foi dada à mulher quando estava então em seu período menstrual, ela ainda era considerada imunda, impura. Puxa vida, como que Deus faz um negócio desse? Uma lei dessa já não bastava tudo que a mulher enfrentava, e ainda num período mais sensível, ela ainda teria que ser considerada impura, imunda, ninguém podia tocá-la, tudo que ela tocasse se tornava impuro. Nossa! Mas sabe, queridos, quando paramos para pensar e refletir, e é sempre assim acerca desse Deus maravilhoso, né? Quando a gente para e faz uma leve reflexão, a gente entende o carinho e o amor desse Pai por nós. Num período tão sensível para nós mulheres, agora leva
toda essa sensibilidade para aquele período histórico, um rebanho de escravos. Nossa, tão duros, tão terríveis. Imagine ser tratada de maneira dura num período como esse, no período da chamada TPM. Nossa, como estamos mais sensíveis, como é mais difícil. E o nosso Deus, para querer nos proteger. Espera ainda, como é que eu vou ensinar para esse povo que a mulher aqui tem que ser resguardada nesse período? Como é que eu vou dizer isso? Povo duro, cabeça de escravo. Espera ainda, uma lei para que essa mulher fique protegida. Foi essa a lei. Mas tudo bem, era só uma semana. Tudo certo. Uma semana, tudo bem, não posso tocar, mas também ninguém me toca, fico mais tranquila. Obrigada, Senhor, por esse carinho, por essa proteção. Mas passou uma semana, passou um mês, passou um ano, 10 anos, 12 anos. E aquele fluxo não cessava. Queridos, essa mulher foi ter com Jesus sozinha. Sozinha. Muito possivelmente, se aquela mulher era casada, ela estava talvez ou viúva ou já tinha sido repudiada. Já tinha recebido carta de divórcio. Porque imagina esse homem há 12 anos, num período como aquele. Por isso ela vai ter sozinha com Cristo, que não era o costume da época a mulher sair sozinha, né? Enfim. Se aquela mulher tinha filhos, ela estava há 12 anos sem poder abraçá-los. As festas na igreja, a festa dos tabernáculos, ela não podia ir. Tente vislumbrar a cena social completamente excluída de tudo e de todos. Aquela mulher tinha uma vida triste, sem esperança. Quem sabe, por diversas vezes, já tivesse questionado: por quê? Por que eu? Por que comigo? 12 anos de sofrimento. E aqui, no versículo 27, se você tiver com sua Bíblia aberta aí, para mim, essa história começa a ganhar mais cor. Porque aqui a Bíblia diz assim, ó: quando ouviu falar de Jesus. Sabe o que isso me diz, queridos? Ela não conhecia. Ela não sabia exatamente quem era o Cristo. Ela não tinha tido a oportunidade de se relacionar com Ele, de viver uma vida de comunhão com Ele, de saber quem Ele realmente era. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. E aqui, nessa parte ainda da história, Jesus já começa a restaurar a esperança na vida dessa mulher. Porque o texto continua dizendo que ela ouviu falar dele e ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Jesus já começou a restaurar a esperança que já tinha se perdido, porque a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que tinha. E só piorava, e nada mudava. E Jesus começa a restaurar a esperança na vida dessa mulher. Mas olha, pensa comigo. Tá, ela se encheu de fé, de coragem. E ela dizia: somente preciso tocar. Irmãos, pensa comigo. Se é uma eu ia querer conversar com ele. Eu ia querer dizer: Jesus, eu tenho passado por tantas coisas. Eu ia querer dividir, eu ia querer conversar, porque eu gosto de conversar. Acho que a maioria de nós, né, principalmente as mulheres, dizem que a gente fala mais, mas também a gente vive mais. Entendeu? A Bíblia manda cuidar de quem? Das viúvas. Somos nós que ficamos, né? Fica a dica para os homens, tá bom? Falem mais. Mas, queridos, ela só queria tocar em seu manto. Mas como que ela ia dar conta de fazer isso? Como que ela iria dar conta de tocar no manto do mestre? Vocês já se recordaram aí das leis que diziam que se ela fosse pega no meio do povo, o que aconteceria? Ela podia ser apedrejada. Porque ela não podia tocar em ninguém para tornar os outros impuros. E a gente precisa se lembrar que se não bastava a ideia de ser impura, imunda, leprosa,
Aquela mulher carregava um estigma social, hein? Que muitos ainda hoje acreditam nisso. Infelizmente. Está doente? Castigo de Deus. Castigo de Deus. Aprontou alguma coisa. Olha lá, imunda, ó. Aí aprontou alguma. Castigo, está recebendo. Mas, queridos, mesmo com a esperança renovada, como que ela ia atravessar a multidão? Como que ela ia dar conta de passar despercebida? Eu começo a ver aqui a fé caminhando bem juntinho com as obras, com a ação. Aquela mulher, queridos, ela se arriscou, ela se sacrificou, ela não se acomodou, ela foi. Essa parte aqui me cabe, então eu farei. E ela atravessou a grande multidão que comprimia o mestre. E ela foi, eu não sei como, se ela se tapou, se encheu de pano, sei lá como é que ela fez, mas ela foi. Ela encarou a multidão. E nós já lemos juntos, a Bíblia diz que ela vai e ela toca em seu manto. Alguns evangelistas dizem na orla. Umas cordinhas que os judeus utilizavam e alguns utilizam ainda por debaixo da roupa. Tinha um sinal de religiosidade. Mas a Bíblia diz que ela toca. E quando ela toca, demora quantos minutos? 10 minutos? A Bíblia diz o quê? Imediatamente ela estava curada. Ela sentiu que estava livre daquele mal. E o que acontece? Naquele momento, eu fico assim a pensar, né? Tentando vislumbrar a cena. Porque, meu Deus do céu, se é uma eu, 12 anos pedindo, correndo atrás de uma vitória como essa, eu ia sair dali dizendo glória a Deus e aleluia, pulando, glorificando, de felicidade. Gente, é brincadeira você perseguir algo durante 12 anos e ver aquele algo se realizar? É alegria sem medida. Mas, queridos, ela não podia. Eu fico imaginando que ela ia saindo de fininho, ninguém pode me ver, eu estou curada, meu Deus, que maravilha, eu tenho que ir embora agora quieta, porque se alguém me ver, o que vai acontecer? Eu vou morrer? Você imagina nadar e morrer na praia? Não dá. Eu fico imaginando que ela vai saindo de fininho. E aí, de repente, o que acontece? Jesus para tudo. Para aí. E todo mundo para. Quem foi que me tocou? Meu Deus, que pergunta é essa de Jesus? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que Jesus não sabia quem era aquela mulher? Sabia ou não sabia? Você acha que Jesus não sabia dos 12 anos de sofrimento da vida daquela mulher? Sabia ou não sabia? E ele sabia que ela viria aquele dia tocar em seu manto e ser curada? Sabia ou não sabia? Por que Jesus para tudo e faz uma pergunta dessa? Por que Jesus para a cena? Por quê, irmãos? Por quê? Iniciamos esse sermão pensando nos porquês. Por quê? Eu consigo ver pelo menos 2 respostas aqui. Jesus queria dar uma lição para aquela multidão. Em primeiro lugar, eu vejo que Jesus precisava ensinar uma lição para aquela multidão. Porque eu fico a pensar, porque a Bíblia diz que de tanto ele insistir na pergunta, né, tanto que Pedro, salientemente, como ele gostava de ser, né, chega e fala assim, Jesus, que pergunta tola é essa aí? Que pergunta absurda é essa? A multidão já está apertando aí, tu está perguntando quem te tocou? Mas, queridos, eu fico a imaginar que para além de Jesus querer que ela soubesse que ele sabia, Jesus precisava ensinar alguma coisa àquela multidão. Porque eu fico tentando visualizar essa cena e pensando que alguns dos mais santarrões,
quando ela viu que não tinha jeito de se ocultar, e revela toda a verdade, lhe conta, a Bíblia diz que ela, tremendo de medo, imagine o medo que ela sentiu, agora que eu estou curada eu vou morrer aqui. E quando ela se revela, eu fico a pensar nesses santarrões, já se abaixando, essa miserável, tocou no mestre, já vai pegando as pedrinhas, ela vai morrer aqui agora. Queridos, Jesus, tem misericórdia de nós, porque quantas vezes nos colocamos em posição semelhante, olhando para o outro e medindo a comunhão que ele tem com Deus a partir do que eu posso ver, a partir das minhas posições pessoais. Eu olho para o outro e fico dizendo impuro, não vou me misturar, vou me afastar, não quero ele tem que morrer, ele tem que ficar longe de mim. E Jesus vem e mostra para a gente que ele veio para tomar a nossa imundícia, a nossa impureza e lançar sobre ele. Queridos, eu fico pensando nessa cena e olhando que muito mais do que restituição física, a gente se preocupa tanto aqui nessa terra com restituição física. A gente quer a cura física. A gente quer viver aqui, ainda que é só 100 anos, mas a gente quer. E a gente quer cura, a gente pede ao Senhor, a gente quer saúde física. E Jesus queria, é claro, dar a saúde física para aquela mulher, como quer nos dar também. Mas mais do que a saúde física, mais do que a restituição da vida física daquela mulher, Jesus queria lhe dar uma restituição por completo, queridos. Ela sairia dali de fininho e teria apenas a sua saúde física restaurada. Jesus queria restaurar a vida emocional daquela mulher. Jesus queria restaurar, restituir a vida social, espiritual. Quando ele olha e diz assim, filha. Ele está dizendo para a multidão, ei multidão, minha filha. Vocês entenderam o recado, a mensagem? Jesus faz a obra completa. Queridos, mas nessa história eu consigo ir um pouquinho mais além na resposta a esse porquê. Por que Jesus para tudo? Vocês se lembram do contexto? Do contexto para o surgimento dessa mulher? Vocês conseguem se lembrar? Jesus lá em Gadara, aquele endemoniado. Lembra? Jesus cura. Lembra naquela ocasião que os demônios dizem assim, nos permita entrar naquela manada de porcos, pelo menos. E eles se precipitam no abismo. Jesus estava voltando de Gadara. E diz a Bíblia, quando ele atravessa o mar da Galileia, o lago ali, uma grande multidão estava ali e comprimia o mestre. Acompanha comigo. Aí, em Marcos 5 ainda. Vamos ler aqui a partir do versículo 21. Olha o que diz. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Quem é que chegou? Vamos ver. 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Agora tente pensar, emocionalmente falando, não dá para a gente se colocar no lugar do outro, mas dá para a gente fazer um esforço na tentativa de imaginar o que seria estar no lugar do outro. Vamos pensar? Jairo, sua filha, morrendo, dirigente da sinagoga. Vamos pensar nas questões sociais que ele teve que enfrentar? Vamos pensar nas questões sociais que ele teve que enfrentar enquanto chefe da sinagoga, tendo um monte de seus colegas de trabalho falando e apunhalando Cristo, falando contra a sua obra. E Jairo corre para lá, para a beira-mar. Eu fico a imaginar que ele estava ali aguardando. Jesus está vindo. Diziam a multidão, quem sabe, propagando a ideia de que Jesus está vindo. A grande multidão que já esperava o mestre. E chega Jairo, com a filha morrendo em casa. Você consegue pensar no que quer dizer essa palavra insistentemente? Jesus
Jesus ali parado e Jairo desesperado. Minha filha está morrendo. Senhor, por favor, eu fico imaginando ele puxando Jesus. Senhor, por favor, vem comigo, minha filha está morrendo. Por favor, me acompanha. Mas um detalhe eu consigo ver aqui na vida de Jairo. Não sei se vocês perceberam. Jairo, em meio à sua angústia, em meio à sua pressa, ele impõe como é que Jesus tinha que fazer. Vocês perceberam isso? Ele diz assim, ó, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada. Ó, Jesus, é o seguinte, você chega lá, vamos rápido comigo, você chega lá, coloca, eu já vou lhe dizer até como é que você vai fazer a cura, hein? Impõe as mãos e ela será curada. Apressado, querendo que as coisas aconteçam do seu jeito, no seu tempo, da forma como ele julgava ser a mais viável. Assim chega Jairo. E lá vai Jesus, quem sabe sendo puxado por Jairo. E aí de repente surge quem? A mulher do fluxo de sangue. Que enquanto ele passava com Jairo, ela toca em seu manto e Jesus para tudo. Veja que agora a pergunta de Pedro faz até mais sentido quando ele diz assim, Jesus, a gente com pressa, a menina morrendo, o pai desesperado, aí tu para e quer saber quem te tocou no meio dessa multidão? Percebem? Jesus para. Tinha uma lição para Jairo aprender também, gente. Tinha uma lição que Jairo precisava refletir e entender. E quem sabe nós aqui hoje também. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. A gente precisa acreditar. Queridos, enquanto Jesus para tudo e está ali dando uma lição para a multidão, você consegue imaginar o coração de Jairo? Você consegue imaginar como é que ele ficou? Meu Deus, a minha filha morrendo, e ele para saber quem tocou. Meu Deus, o que é isso? E ali, durante toda aquela cena e movimentação em torno daquela mulher, que a gente nem sabe o nome, não era nada, não era ninguém, e Jairo era o chefe da sinagoga. Enquanto Jesus para a cena, Jairo sofrendo, chega alguém. Agora acompanha comigo. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando para a mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, agora quem é que vai até Jairo? Jesus. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Eita, palavras maravilhosas. Vocês perceberam aqui agora? Primeiro Jairo vai ao encontro de Jesus insistentemente: vamos comigo, o Senhor precisa curar a minha filha, colocar as mãos sobre ela. Jesus para tudo, como se dissesse a Jairo: calma, Jairo, eu estou no controle. Calma, Jairo, eu sei o que eu estou fazendo. E agora, Jesus, no momento que talvez, quando Jairo recebe aquela notícia, eu fico a imaginar um pouquinho dos sentimentos que ele vivenciou, e talvez naquele momento a esperança tenha se desfalecido. Aí agora é Jesus que procura Jairo. Jesus vai até ele e diz assim, ignorando o que eles disseram, chega e diz: Jairo, não tenha medo. Creia, tão somente creia. E a Bíblia continua dizendo: e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir.
todos começaram a rir de Jesus. Como assim? Se ela já tinha sido declarada morta, muito possivelmente pelos médicos da época, as pessoas entendidas, sabiam o que estavam falando, já haviam verificado. A menina estava morta. Chega um carpinteiro, entende o que é disso? Para vir falar que a menina está dormindo, está achando o quê? Que nós não sabemos realizar o nosso trabalho? Começaram a rir. Mas ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, como a mulher do fluxo, imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade, ai, que louvado seja Deus, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem a ninguém. Olha a ordem de Jesus. Olha, a gente não consegue entender tudo, não. Olha a ordem de Jesus. Deu-lhes ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem ela alguma coisa para comer. Queridos, quantos anos aquela mulher sofreu com aquele fluxo? Por quantos anos? 12 anos. 12 anos sofrendo daquele mal e o seu sofrimento chega ao final. Quantos anos de vida tinha a filha de Jairo? 12 anos de vida, de pura vida. E a vida chega ao final. Queridos, há muitos detalhes que a gente não consegue entender. Queridos, há muitas respostas de Deus que a gente não consegue entender. Mas deixa eu dizer uma coisa para nós nessa manhã. Ele é o especialista. Ele é o especialista. Ele é o doutor Jesus. Ele é o advogado dos advogados. Ele sabe tudo sobre nós. A Bíblia diz que ele já nos conhecia quando estávamos ainda informes no ventre da nossa mãe. Ele sabe tudo. E qual é a nossa parte, Monize? É somente confiar. A nossa parte é crer. Monize, e como é que a gente vai dar conta de crer? Como é que a gente vai dar conta de tocá-lo com fé assim? Lembra o que a Bíblia diz sobre a mulher? Ela ouviu falar de Jesus. Estais vós ouvindo falar de Jesus? Estais vós indo ao encontro de Jesus? Estais vós encarando a multidão que te impede de tocá-lo? Está encarando a multidão que pode ser a família que se coloca contra a tua decisão de servir a Deus? Estás encarando a multidão e se arriscando no trabalho, na rua, onde quer que vá e dando testemunho dele? Estamos nós buscando a sua presença todos os dias, com oração, com súplicas, com jejum, com a leitura da palavra. Estamos nós nos enveredando por este caminho? Queridos, se tivermos andando por esse caminho, Ele só pediu que a gente permanecesse ao lado dele. Se for esse o caminho que estivermos trilhando, acredite, a nossa parte é apenas crer. Porque foi Ele que disse para Adão: não coma do fruto. E Adão tinha apenas que confiar naquelas palavras. Foi Ele que disse a Abraão: suba a montanha e sacrifique-me o seu filho. E Abraão tinha apenas que crer. Foi Ele que disse a Noé: Noé, construa uma arca, virá um dilúvio sobre a terra. Um dilúvio? Mas nunca nem choveu. Noé tinha apenas que crer. Queridos, que o Senhor Jesus continue a nos ajudar a permanecer em sua presença. Que Ele continue a nos ajudar
a nos voltarmos para Ele todo dia, suplicando, implorando, dizendo: Senhor, me dá do Teu Espírito Santo, porque eu quero crer. Eu quero crer mesmo quando não houver explicações alguma. Eu quero acreditar, Pai, mas de mim mesma eu não dou conta. O Senhor Jesus continuará empenhado. O Espírito Santo continuará tocando as nossas vidas e nos levando todo dia para os pés dele. Nos sacrifiquemos mais, irmãos. Nos arrisquemos mais e nos coloquemos mais em sua presença. Ele está voltando para nos buscar. E enquanto estivermos aqui, ainda que tenhamos que passar pelo sono da morte, mas que estejamos aguardando a sua volta, crendo somente nele, tocando nele a cada dia pela fé, mesmo sem sentir, mesmo sem ver muitas coisas acontecendo. Deixa o tempo passar, vai buscando, porque ele está trabalhando e vai continuar a trabalhar, em nome de Jesus. Fique de pé, eu quero fazer uma oração por tua vida, suplicando a Deus, que por sua infinita misericórdia, nos batize hoje com o seu Espírito Santo e nos dê a vitória que a gente tanto precisa. Feche seus olhos, interceda junto comigo. Ó Jesus querido, obrigada, Paizinho, por teu cuidado, por teu amor por nós. Obrigada por nos amar tanto assim, de uma forma que talvez a gente não consiga entender, não completamente, mas por diversas vezes nós conseguimos sentir o teu amor. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo privilégio de servirmos a Ti, pelo privilégio de termos a Tua palavra em nossas vidas, que nos transforma, que molda o nosso caráter, que nos torna melhores. Espírito Santo de Deus, por favor, desça sobre as nossas vidas, nos encha com a Tua presença hoje. Por favor, Senhor, nos incomode a cada dia para estarmos à Tua presença, para estarmos buscando a Tua face. Por favor, Jesus, nós precisamos de Ti para crer. Nós precisamos de Ti para termos uma fé de tal forma que, ainda que não tenha os nossos porquês respondidos, mas que creiamos em Ti, que não tenhamos medo, Senhor. Ó Deus, por favor, eu entrego a vida de cada homem, de cada mulher aqui presente em Tuas mãos. Aqueles que nos acompanham de casa, que participam desse momento, que prestam também o seu culto de adoração a Ti, Senhor, toque-os também. Por favor, Jesus, nós desejamos muito passar o restante desse dia bem pertinho de Ti, Senhor. Por favor, nos ajude. Nós suplicamos essas bênçãos. Já agradecemos porque nós cremos que as receberemos, porque Tu disseste, Senhor, que se pedíssemos alguma coisa em Teu nome, segundo a Tua vontade, Tu nos concederia. Por isso cremos, Senhor, porque é a Tua promessa. Fica com a gente, Paizinho, e nos ajuda a permanecermos ao Teu lado. Nós suplicamos